A casa estava lá há mais tempo do que qualquer um se lembrava. Erguia-se no topo da colina como um esqueleto descarnado. Suas paredes, desbotadas pelo tempo e pela chuva, pareciam olhos fechados, mas vigilantes. Era impossível não notá-la ao passar pela estrada de terra que cortava o fim do vilarejo de São Júlio, um lugar tão pequeno que mal aparecia nos mapas. Ali, todos sabiam quem morava ali, ou melhor, quem já morou. Eduardo chegou à cidade numa sexta-feira chuvosa, com uma mala velha e um caderno cheio de anotações médicas rabiscadas às pressas. Psiquiatra recém-formado, ele viera assumir a clínica local após a aposentadoria abrupta do antigo médico, que sumira sem deixar explicações claras. O aluguel da casa na colina fora barato demais para ser ignorado, e Eduardo, cansado de apartamentos abafados em cidades grandes, achou que poderia ser um recomeço. "Você realmente quer ficar ali?" perguntou o Sr. Aníbal, dono da mercearia, enquanto entregava as chaves. Seus olhos estavam fixos na casa ao longe, como se ela pudesse escutar. "É só uma casa", respondeu Eduardo, sorrindo levemente. Aníbal não sorriu de volta. Naquela noite, Eduardo subiu a trilha lamacenta até a casa. As rodas do carro patinavam na lama, e a luz dos faróis tremeluzia conforme a tempestade se aproximava. Ao estacionar diante da porta principal, sentiu algo. Uma sensação tênue, como se alguém estivesse observando-o das janelas vazias. Mas não havia ninguém. Apenas o vento balançando as árvores secas ao redor. Dentro, o ar era frio e parado. Tudo estava empoeirado, mas intacto. Os móveis permaneciam no lugar, como se os antigos moradores tivessem saído por alguns minutos e nunca voltado. Na sala de estar, encontrou uma poltrona rasgada e uma mesa com uma xícara virada de lado, como se houvesse sido abandonada recentemente. No quarto principal, o espelho da penteadeira estava rachado em diagonal, dividindo o reflexo de Eduardo em duas partes desiguais. Ele acendeu a luz do banheiro. Nada aconteceu. Tentou outra vez. Desta vez, a lâmpada piscou 3 vezes antes de iluminar o cômodo. Quando olhou para o espelho sobre a pia, viu um rosto que não era o seu. Um homem mais velho, barba por fazer, olhava para ele com uma expressão neutra. Eduardo piscou. O reflexo ainda estava lá. Piscou novamente. Sumiu. "Foi a luz", murmurou, tentando convencer-se. Naquela noite, dormiu com o abajur aceso. No dia seguinte, conheceu Helena, enfermeira do posto de saúde e única funcionária além dele. Ela era gentil, mas reservada, e seus olhos pareciam sempre evitar falar da casa na colina. "Antes de você, morou aqui uma família", disse ela, relutante, durante o café da manhã na clínica. "Os Alencar. O que aconteceu com eles?" Helena hesitou. "Eles simplesmente desapareceram. Há uns 10 anos. A filha mais nova foi a última a ser vista. Corria boatos de que ela falava sozinha. Via coisas. Dizia que a casa tinha vozes." Eduardo sorriu. "Sabe como é? Crianças têm imaginação fértil." Mas Helena não sorriu. Em vez disso, olhou para o relógio e levantou-se rapidamente. "Preciso voltar ao trabalho." Eduardo voltou para casa ao entardecer. Estava exausto, mas curioso. Naquela noite, resolveu explorar o porão, que estava trancado com uma corrente enferrujada. Com alguma dificuldade, conseguiu abri-lo. A escada rangia a cada passo, e o ar lá embaixo era úmido e pesado. Havia caixas empilhadas, algumas com pertences pessoais, outras com livros e documentos amarelados. Foi então que ouviu um murmúrio baixo, quase inaudível, vindo de algum lugar nas paredes. "Estamos aqui?" Eduardo congelou. Olhou ao redor, mas não viu nada. A voz era fraca, como um eco distante. Ele apertou os olhos, tentando entender de onde vinha. Então, percebeu algo. O murmúrio aumentava quando ele ficava perto de certas paredes. Era como se vozes presas estivessem tentando falar através delas. Subiu as escadas correndo, batendo a porta do porão com força. Trancou-a novamente, colocou uma cadeira encostada. Sentou-se na sala, ofegante. "Isso não existe",
repetiu mentalmente. Você está cansado, imaginação, sono. Mas mesmo assim, não conseguiu dormir aquela noite. Nos dias seguintes, Eduardo começou a notar outros detalhes. Às vezes, ao escrever no prontuário de pacientes, via sua própria letra mudar sozinha. Outras vezes, ao caminhar pelo corredor da casa, sentia a presença de alguém atrás de si. Mas, ao virar, não havia ninguém. Começou a ouvir sons à noite, passos leves no andar de cima, mesmo sabendo que estava sozinho. Às vezes, gritos abafados vindos do porão. E sempre que ia verificar, tudo estava silencioso. Certa madrugada, acordou com uma voz dentro de sua cabeça, não vinda de fora, mas de dentro. Você pode nos ouvir agora. Eduardo levantou-se num pulo, suando frio. Foi até o espelho do banheiro e viu por um instante o mesmo homem de antes, mas dessa vez sorrindo. Finalmente. Quando piscou, o reflexo sumiu. Na clínica, Helena notou a mudança nele. Ele estava pálido, distraído, respondia com monossílabos. Você está bem, doutor? Sim, claro. Só preciso dormir mais. Mas ele sabia que não era sono. Era algo mais profundo. Algo que começava a se mover dentro da casa. E dentro dele. Naquela noite, decidiu investigar mais profundamente. Pegou uma lanterna e voltou ao porão. Abriu uma das caixas e encontrou fotos antigas da família Alencar. Na maioria delas, a menina mais nova olhava para a câmera com um sorriso que não parecia dela. Parecia forçado, assustado. Uma das fotos estava rasgada. Mostrava o pai, Sr. Alencar, diante de uma parede do porão. Na mão, segurava uma pá. Na parede, havia uma marca, um símbolo. Eduardo reconheceu o símbolo. Já o vira antes, em seus sonhos. Foi então que ouviu o nome. Eduardo. Baixo, rouco, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Virou-se bruscamente. Ninguém. A lanterna piscou. Apagou. No escuro, ele ouviu respirações. Muitas. Pesadas. Próximas. Algo tocou seu braço. Ele gritou. E no silêncio que se seguiu, uma voz sussurrou. Você também vai ficar aqui. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma dor latejante na têmpora direita. Sua camisa estava úmida, como se ele tivesse suado durante a noite, ou sido molhado por algo. Tremia sem motivo aparente, e seus braços estavam cobertos de arranhões leves, como se tivesse sido tocado por unhas finas e afiadas. Olhou-se no espelho do banheiro. Seu reflexo parecia desalinhado, como se não correspondesse totalmente aos seus movimentos. Quando piscou, viu o homem barbado novamente, olhando para ele com um sorriso torto. Desta vez, moveu os lábios. Você está aberto agora. Eduardo recuou, derrubando o pote de escova de dentes. O barulho ecoou pelo cômodo vazio como um grito abafado. Correu até a porta e saiu, trancando-a por fora, como se aquilo fizesse alguma diferença. Na clínica, Helena notou seu estado ainda pior. Você parece um fantasma, disse, entregando-lhe um café quente. Eu não dormi bem, respondeu Eduardo, sentando-se com dificuldade. Preciso encontrar informações sobre a família Alencar. Tem alguém aqui que possa me contar mais sobre eles? Helena hesitou, mexendo nervosamente nos papéis da mesa. Faz tempo que ninguém fala sobre isso, mas talvez você deva conversar com Dona Célia. Ela morava do lado da casa antes deles sumirem. Dizem que viu coisas, mas ninguém acredita nela. Ela é excêntrica. Eduardo anotou o endereço mentalmente. Ao final do expediente, seguiu até a casa de Dona Célia, uma senhora idosa que vivia num chalé de madeira no fim da estrada. Ao bater na porta, demorou alguns minutos até que ela abrisse, espiando-o por uma fresta com olhos cansados e desconfiados. É sobre a casa, não é? Perguntou, antes mesmo que Eduardo falasse. Ele assentiu. Entre, antes que as sombras vejam você do lado de fora. O interior era repleto de velas, livros antigos e objetos religiosos dispostos em círculos perfeitos nas paredes.
Dona Célia indicou uma cadeira e sentou-se diante dele, cruzando as mãos. Aquela casa não foi construída por homens comuns, começou. Foi erguida por um homem chamado Padre Elias, há mais de 100 anos. Ele dizia que ali era um ponto fraco, onde o véu entre os mundos era fino. Chamava de umbral. Eduardo arqueou as sobrancelhas. Umbral? Sim, um lugar entre a vida e a morte. Uma prisão para almas que não querem seguir adiante. Elias estudava essas coisas. Tinha poder, mas também tinha medo. Por isso construiu a casa, para selar algo dentro dela. E os Alencar? Dona Célia fechou os olhos por um momento. Eles compraram a casa sem saber disso. Pensavam que seria um novo começo. Mas logo começaram a ouvir vozes. Primeiro só à noite, depois durante o dia. A menina, Clara, ela era especial. Via mais do que os outros. Dizia que havia figuras nas paredes, que a casa sussurrava nomes. E o que aconteceu com eles? A velha suspirou. Sumiram. Um dia simplesmente não abriram as cortinas. A polícia invadiu, mas só encontrou roupas, comida, tudo intacto. Nenhum sinal de luta, nenhuma explicação, apenas ausência. Eduardo sentiu um frio percorrer sua espinha. E o padre Elias? Desapareceu antes deles. Dizem que tentou reabrir o selo e foi levado também. Quando voltou para casa, já era noite. A tempestade retornara e os galhos das árvores batiam contra as janelas como dedos ossudos. Dentro da casa, tudo parecia diferente, mais pesado. Era como se o ar estivesse denso, grudando em sua pele. Foi até o porão novamente. A porta estava destrancada, a corrente caída no chão. A lanterna tremeluziu quando acendeu. As caixas estavam todas abertas, como se alguém as tivesse revirado. No fundo do porão, encontrou uma parede que antes não existia, ladrilhada, com o mesmo símbolo da foto dos Alencar gravado no centro. Era quase pulsante, como se respirasse. Tocou o símbolo com a ponta dos dedos. Uma descarga elétrica subiu por seu braço. Gritou, mas nenhum som saiu. Viu flashes em sua mente. Rostos distorcidos, gritos abafados, uma figura alta vestindo preto, com um capuz que ocultava o rosto, observando-o do outro lado. Caiu de joelhos. A lanterna apagou. Quando recuperou os sentidos, estava no chão do porão, sozinho. Mas não exatamente. Ouviu passos lentos vindo do andar de cima. Passos e risos infantis. Subiu às pressas, batendo a porta do porão com força. Trancou-a novamente, mas sabia que não serviria de nada. Algo mudara. A casa agora sabia que ele sabia. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou sentado na sala, encarando o espelho da entrada. Em dado momento, viu o reflexo da poltrona atrás de si mover-se sozinho. Virou-se rapidamente. Estava vazia. Então, o espelho emitiu um leve brilho. Seu próprio reflexo olhou para ele e piscou. Eduardo pulou do sofá, derrubando uma mesinha lateral. Do outro lado do vidro, o homem barbado apareceu novamente. Sorria, agora com os olhos brilhando em vermelho. Você é nosso agora, disse o reflexo, movendo os lábios em sincronia perfeita. Eduardo correu até o espelho e quebrou-o com o punho. Vidros voaram por todo lado. Sangue escorria de sua mão, mas ele mal sentia dor. No chão, cada estilha refletia algo diferente. Em algumas, via a casa em ruínas. Em outras, via pessoas paradas no corredor, olhando para ele. Em uma delas, via a menina Clara, sorrindo docemente, com os olhos completamente brancos. Você vai ficar conosco, sussurrou uma voz vinda de todos os pedaços de vidro ao mesmo tempo. Eduardo caiu de joelhos, chorando. Quem são vocês? O silêncio durou apenas um segundo. Os que nunca partiram. A noite em que tudo terminou começou como qualquer outra, com o vento batendo contra as janelas e vozes sussurrando nas paredes. Mas dessa vez, era diferente. Eduardo já não tentava fugir.
Sabia que a casa não o deixaria ir embora. No espelho quebrado da sala, cada caco ainda refletia algo diferente. Em alguns, via flashes do passado. A família Alencar sentada na mesa da cozinha, rindo. O padre Elias desenhando símbolos na parede do porão. Clara, a menina, olhando para ele com aquele sorriso vazio. Em outros, via o futuro, ou algo próximo disso. Ele mesmo, vestido com roupas antigas, caminhando pelo corredor como se sempre tivesse pertencido àquela casa. O sangue em sua mão parara de escorrer. A dor também. Na verdade, quase nada doía agora. Era como se seu corpo estivesse se acostumando com a presença da casa, ou como se ela estivesse se acostumando com ele. Foi então que ouviu o choro. Não vinha das paredes, nem do porão. Vinha do quarto da menina. Subiu as escadas lentamente, os degraus rangendo sob seus pés como se protestassem. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se o próprio ar resistisse a seu movimento. Quando chegou à porta do quarto, hesitou. O choro continuava, fraco, trêmulo, infantil. Ele girou a maçaneta. Dentro, tudo estava exatamente como Helena havia descrito. Brinquedos espalhados, uma cama pequena encostada à parede, desenhos coloridos colados nas paredes. Mas agora, havia algo novo. Clara estava ali, sentada no chão, de costas para ele, mexendo com um velho ursinho de pelúcia. Seus cabelos estavam sujos, suas roupas rasgadas, mas Eduardo sabia que aquilo não importava. Ela não era real, não mais. "Por que você está aqui?" perguntou, mantendo a voz firme. Ela virou-se. Seus olhos estavam completamente brancos, sem pupilas. "Você veio nos ajudar?" Eu queria entender." Clara sorriu. "Todos querem entender, mas só alguns ficam." Antes que Eduardo pudesse responder, o chão tremeu. A luz apagou. Das paredes, vozes começaram a surgir, aos milhares. Sussurros, gritos, lamentos, chamando seu nome, implorando por ajuda, pedindo para sair. Eduardo caiu de joelhos. Sentiu mãos invisíveis puxando suas pernas, suas costas, seus braços. Olhou para baixo e viu sombras emergindo do chão, enrolando-se nele como cobras. Tentou gritar, mas sua garganta estava selada. Estava sendo puxado para dentro. Então, uma figura apareceu diante dele. O homem barbado, os olhos vermelhos. O mesmo que vira no espelho. Só que agora, não havia espelho. Era real. "Você é um dos nossos", disse ele, com uma voz que ecoou dentro da cabeça de Eduardo. Sempre foi. Quem é você?" O homem sorriu. "Sou todos que ficaram. Sou os gritos nas paredes, os rostos nos espelhos, as mãos que te puxam. Sou o umbral. O que você quer comigo? Estamos presos, entre o que foi e o que será. Precisamos de alguém que nos ouça, que nos liberte ou que nos alimente." Eduardo tentou se soltar, mas as sombras apertavam cada vez mais. Sua visão escurecia, seu coração batia fraco. A casa respirava com ele. "Por que eu?" O homem inclinou-se para perto, sussurrando. "Porque você ouve. E porque lá no fundo, você também não quer partir." Naquele momento, Eduardo lembrou-se de tudo. Lembrou-se de que não fora sorte que o trouxera até ali. Lembrou-se de que, antes de aceitar o emprego em São Júlio, tivera um sonho. Um sonho com a casa, com as vozes, com o símbolo no porão. E principalmente com o homem barbado. Ele estivera chamando Eduardo há anos. E Eduardo, sem saber, respondera. Tudo fazia sentido agora. A depressão, o isolamento, o desejo de sumir, de desaparecer, de não ser mais Eduardo. Era isso que o umbral oferecia. Esquecimento, transformação, eternidade. Com um último suspiro, Eduardo parou de resistir. As sombras envolveram-no completamente. Na manhã seguinte, Dona Célia acordou com um frio incomum. Foi até a janela e olhou para a colina. A casa estava lá, como sempre. Mas algo mudara. A fumaça da chaminé subia em espirais estranhas, como se formassem palavras. As cortinas estavam abertas.
Pela primeira vez em anos, alguém olhava para fora. Helena, ao chegar à clínica, encontrou o consultório vazio. Nenhum sinal de Eduardo. Apenas uma única folha sobre a mesa, com uma frase escrita em uma letra que não era totalmente dele. Eu posso ouvir vocês agora. Ela fechou os olhos. Sabia o que significava. Mais um eco havia sido adicionado ao umbral. Ela falava sozinha. Pelo menos era isso que eu pensava. No começo, eram murmúrios baixos no meio da noite. Coisas sem sentido, como se estivesse conversando com alguém invisível. Às vezes ria, outras vezes chorava. Eu fingia não ouvir. Dizia a mim mesmo que era ansiedade, insônia, cansaço. Tínhamos acabado de nos mudar para a casa, e os primeiros dias sempre são difíceis. Mas aos poucos, as vozes ficaram mais claras, e não eram só dela. Nós dois precisávamos recomeçar. Eu por causa do trabalho, ela por causa do passado. A cidade pequena parecia perfeita para isso. Longe do barulho, das lembranças ruins, dos olhares curiosos. A casa, herdada de um tio distante que ninguém sequer lembrava o nome completo, foi um presente inesperado. Velha, sim, mas espaçosa, com um jardim abandonado e um cheiro de madeira velha que nunca saía do ar. Parece assombrada, ela brincou na primeira noite, enquanto arrumávamos as malas. Eu ri. Foi a última vez que ri por muito tempo. Naquela mesma semana, comecei a ouvir as vozes. Eram 3. 2 vinham de nós. A dela, quando sussurrava consigo mesma. A minha, quando tentava me convencer de que estava tudo bem. Mas a terceira, essa vinha de outro lugar. Uma voz que não reconhecia, que falava baixo, quase inaudível, vindo das paredes, do teto, do nada. Você vai ficar aqui para sempre. Foi a primeira frase que entendi com clareza. Estava tomando banho quando ouvi. Vinha do chuveiro, como se a água trouxesse palavras junto com o vapor. Saí correndo, molhado, tremendo. Ela perguntou o que havia acontecido. Nada, menti. Só achei que tinha ouvido você chamando. Ela balançou a cabeça. Não fui eu. Eu estava dormindo. As coisas pioraram rápido. Começamos a acordar em lugares diferentes do que tínhamos ido dormir. Uma noite, encontrei-a sentada na escada, olhando para a porta da frente com os olhos vazios. Quando a chamei, ela piscou, assustada. Onde eu estou? Em casa. Você está em casa. Ela olhou para mim como se não soubesse quem eu era. Por que estamos aqui? Não soube o que responder. Também comecei a perder tempo. Minutos, horas. Às vezes eu me pegava parado no meio do corredor, sem lembrança de como chegar ali. Ou escrevia algo no diário, e ao reler, via que não era minha letra. Era mais antiga, mais torta, como se outra mão tivesse escrito por mim. Uma noite, decidi gravar áudios durante o sono. Coloquei o celular no criado mudo e deixei gravando. De manhã, ouvi o resultado. Havia 3 vozes. A minha, ressonando baixo. A dela, murmurando palavras desconexas. E a terceira cantava uma música de ninar. Baixa, calma, familiar. Como se alguém tivesse me embalado assim há muito tempo. Foi então que comecei a procurar explicações. Pesquisei sobre a casa, quem morou antes, o que aconteceu ali. Descobri que o tio que a deixou pra gente não foi o primeiro dono, nem o segundo. Havia registros de desaparecimentos. Casais que entraram. Ninguém que saiu. Um jornal antigo mencionava uma família que sumiu em 1972. Um casal jovem e uma filha pequena. As últimas palavras do pai, segundo vizinhos, foram: a casa tem uma terceira voz, e ela não gosta de visitas. Foi nessa noite que ouvi a voz pela primeira vez, direto para mim. Estava no porão, onde descobri uma porta falsa atrás da estante. Abria e vi uma escada estreita descendo para o escuro. Não sei porquê, mas senti que deveria ir até lá, como se fosse chamado. Chegando ao fundo, vi uma parede marcada com símbolos estranhos, e ao tocar um deles ouvi:
Finalmente você pode ouvir. Pulei para trás. A luz do meu celular apagou. Quando voltou, estava de volta à sala. Sem entender como, sem saber quanto tempo havia passado. Ela me encontrou chorando. O que foi? O que houve? Segurei suas mãos com força. Tem alguém aqui conosco? Ela sorriu. Eu sei. Sua sanidade será posta à prova. E a relação com sua companheira começará a se deteriorar conforme ambos são afetados pela presença que habita o lugar. O clima psicológico se intensificará, e os eventos ultrapassarão qualquer explicação racional. Comecei a passar mais tempo no porão. Não porque queria, mas porque me sentia puxado para lá. Era como se algo estivesse me chamando, sussurrando meu nome em intervalos tão regulares quanto batidas cardíacas. Às vezes eu acordava no meio da noite e já estava descendo as escadas, sem lembrança de ter saído da cama. Ela não tentava me impedir. Na verdade, parecia entender melhor do que eu. Passou a falar menos comigo e mais consigo mesma. Ou com ela, a terceira voz. Eu via seus lábios se moverem enquanto olhava para o nada, respondendo a perguntas que eu não ouvia. Quando perguntava com quem ela conversava, só sorria. Você ainda não pode ouvir tudo, dizia. Mas vai conseguir. Eu não queria conseguir. Naquela semana, comecei a encontrar coisas que não deveriam estar ali. No armário do banheiro, encontrei um pente antigo, cheio de cabelos grisalhos. Não eram meus, nem dela. Quando joguei fora, estava lá de novo no dia seguinte. Em cima da mesa da cozinha, uma xícara apareceu do nada, com marcas de batom vermelho. Uma noite, enquanto estávamos na sala, ela apontou para o teto. Ela está andando lá em cima, disse com naturalidade. Quem? A dona da voz. Fiquei quieto. Eu não tinha ouvido nada. Mas segundos depois, veio. Um arrastar lento, deliberado, como se alguém estivesse caminhando sobre nossas cabeças, mesmo sabendo que não havia um segundo a andar. Corri para o corredor e subi as escadas. Nada, nenhum som, nenhuma porta aberta, nenhum lugar para onde a pessoa pudesse ter ido. Voltei para a sala. Ela continuava sentada, olhando para o teto. Por que você não a ouviu? Perguntou. Talvez eu não deva ouvir. Ela virou-se para mim com aquele sorriso vazio. Mas você já ouve, só não quer admitir. Decidi pesquisar mais sobre o casal que desapareceu em 1972. Fui até a biblioteca local, onde uma velha arquivista me entregou cópias amareladas dos jornais da época. O casal se chamava Luiz e Mariana. Tiveram uma filha chamada Clara. Moravam na casa há apenas 3 meses quando sumiram. As últimas palavras de Luiz, antes de trancar a casa e desaparecer, foram registradas por um vizinho. A casa tem uma terceira voz, e ela escolheu a gente. Perguntei à arquivista se havia fotos. Havia. Quando vi o rosto de Mariana, senti um frio percorrer minha espinha. Era ela. Não fisicamente. O rosto era diferente, mais velho, os traços mais marcados. Mas os olhos eram os mesmos. Os mesmos olhos que eu via todas as noites. Voltei para casa em silêncio. Ela me esperava na porta. Você descobriu, não foi? Perguntou. Descobriu o quê? Que ela já esteve aqui antes, que sempre esteve. Não respondi. Entrei, e ela fechou a porta atrás de mim. As coisas mudaram naquela noite. Acordamos juntos, mas não lado a lado. Estávamos separados por uma distância estranha, como se o quarto tivesse crescido. Havia uma parede nova, uma que não existia antes. E nela, escrita com giz branco a frase: "Agora é a sua vez." Ela correu para tocar a parede, mas eu a segurei. Não, isso não é real. É sim, respondeu com uma calma assustadora. Estamos sendo escolhidos. Tentei arrancar a parede. Bati com tudo, chutei, usei um martelo. Mas ela permanecia intacta, como se fosse parte da casa desde sempre. E no meio da noite, ouvi a voz novamente. Dessa vez, dentro da minha cabeça. Você já faz parte disso. Era diferente agora. Familiar,
como se eu já a tivesse ouvido antes, há muito tempo. Então lembrei-me. Lembrei-me de quando eu era criança, de uma casa igual a essa, de uma mulher que me embalava com a mesma canção de ninar. Lembrei-me de uma outra voz, uma que eu costumava ouvir, mas que aprendi a esquecer. Ela sorriu ao ver minha expressão. Você se lembrou, disse. Agora, ela não vai te soltar mais. Na manhã seguinte, ela desapareceu. Apenas sumiu. A cama estava vazia. Nenhum rastro, nenhuma mensagem. Só uma marca na parede do quarto. Um símbolo. O mesmo que vi no porão. O mesmo que estava nos jornais antigos. Chamei a polícia. Eles vieram. Revistaram tudo. Não encontraram nada. Disseram que talvez ela tivesse ido embora sozinha. Que eu parecia cansado. Que precisava descansar. Mas eu sabia a verdade. Ela não foi embora. Ela ficou. Assim como os outros. Assim como eu vou ficar. Ela sumiu na quinta-feira. Na sexta, eu já não sabia mais quem eu era. Fiquei dias procurando por ela. Revirei cada cômodo, abri cada porta, até as que eu nunca tinha reparado antes. Encontrei uma atrás da cozinha. Era fina, de madeira escura, quase invisível contra a parede. Nunca a vi antes, mas senti que devia estar lá. Ela estava. Dentro, um pequeno quarto, vazio, exceto por uma cadeira no centro e uma parede coberta de marcas. Riscos fundos, feitos com unhas ou algo pior. Palavras escritas em círculos, sobrepostas, como se várias pessoas tivessem escrito ao mesmo tempo. Não saia. Você é nosso agora. Ela escolheu você. No chão havia apenas uma mecha de cabelo. Preto, curto, como o dela. Sentei-me ali, por horas, dias, não sei. Foi então que ela veio. Não fisicamente, nenhuma figura, nenhum rosto, apenas a voz. Mas dessa vez era diferente, mais próxima, mais íntima. Como se falasse dentro do meu crânio, como se fosse parte de mim. Você está pronto para ouvir? Tentei gritar, mas minha garganta não funcionava. Eu já estou aqui há muito tempo, desde antes de você, antes de todos. Vi flashes, fragmentos de vidas que não eram minhas, mas que eu reconhecia. Um homem escrevendo cartas que nunca enviaria. Uma mulher chorando diante de um espelho quebrado. Uma criança correndo pelos corredores, chamada por um nome que eu já ouvira antes. Meu nome. Você já esteve aqui, disse a voz. Muitas vezes. Comecei a lembrar. De tudo. De quando eu era Luiz, no começo dos anos 70, tentando proteger Mariana e Clara. De quando fui Daniel, nos anos 90, tentando gravar as vozes para provar que não estava louco. De quando fui Pedro, há apenas 5 anos, perdendo Camila da mesma forma que perdi ela. Ciclos, todos os mesmos, todos iguais. E cada vez, a terceira voz me escolhia, me mantinha, me transformava. Você não pode escapar, sussurrou. Porque você é parte disso. Olhei para o espelho rachado no canto do quarto. Vi meu reflexo. E vi os outros, os rostos dos homens que fui antes, todos olhando para mim, todos esperando. Entendi então. Eu não era um visitante. Nunca fui. Eu era a terceira voz. Na manhã seguinte, Dona Lúcia, a vizinha idosa que morava 2 casas abaixo, viu alguém nas janelas da nossa casa. As cortinas estavam abertas pela primeira vez em semanas. Ela jurou ter visto 2 vultos dentro, um parado, o outro, de costas, olhando para fora. Mais tarde, voltou com o pastor da cidade para verificar se estava tudo bem. Bateram na porta. Ninguém atendeu. Mas ouviram algo. Uma voz, baixa, cantando uma música de ninar. 3 notas, repetidas sem parar. Quando entraram, a casa estava vazia, tudo intacto, como se ninguém tivesse saído às pressas. Apenas uma frase escrita na parede da sala, com tinta vermelha. Agora somos 3. Hoje a casa ainda está lá. Alguém sempre volta. Se você ouvir uma terceira voz, não responda, porque ela já está te ouvindo.